Análise técnica que conta, como sempre, com a presença de Luís Correia Tavares. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Momentos importantes para alguns índices, já aproximasse das médias dos 200 períodos, agora em português, sem ser em linguagem do mercado. O que é que isso nos diz das praças europeias? As praças europeias o que nos dizem é que a média móvel de 200 períodos é uma média que tem a sua importância porque define a tendência de longo prazo ou a predisposição dos investidores no longo prazo, e aquilo que podemos ver no caso do índice belga, o BEL 20, sempre que se aproxima da mesma em gráficos semanais, porque em gráficos diários o cenário é outro, mas o que nos diz é que os investidores prestam muita atenção aos gráficos semanais e vemos que há colisões e que não a consegue superar. Veremos se é desta. A figura que desenvolve será uma figura de que sim, as intenções poderão vir a ser de superação. Nesse caso, se houver superação? No caso de haver superação, temos previstas valorizações com base na figura triangular que verificamos, projeções em torno que variam de índice para índice entre os 10% e os 20%, valorizações bastante consideráveis, que, como ia dizer no caso do CAC 40, o índice francês, portanto, dá precisamente as mesmas figuras, e no caso do Eurostoxx 50, também encontra-se abaixo da média móvel dos 200 períodos e perto, neste caso, o nível dos 2.445, é o nível que terá a ser superado para depois nos 2.600 deparar-se com esta média móvel dos 200 períodos. De superá-la, pois teremos estes objetivos, como vemos no Eurostoxx 50, em torno a 3.095. É um cenário positivo, é um cenário que se prevê tecnicamente para as bolsas que se possa dar ao longo ainda deste mês de agosto, ao contrário daquilo que aconteceu, portanto, no ano passado, que foi um mês negativo, mas, portanto, verifica-se aqui. E normalmente as resistências, estas médias móveis, não são horizontais, obviamente, mas são uma resistência, e normalmente as resistências não se batem à primeira, portanto já verificámos um primeiro batimento, um segundo batimento, e poderá ser que desta vez o terceiro batimento seja para perfurar. De mencionar que o volume neste mês passado de julho e princípios de agosto está a ser superior ao volume negociado no mês de maio e junho, o que também é não um bom indicador. É um bom indicador. E os receios no mercado, Luís? Onde é que é preciso ainda olhar com cautela? É preciso também olhar, e porque os índices devem se confirmar entre si, não esquecermos as praças norte-americanas, que também se estão a deparar com resistências importantes. O índice tecnológico, o Nasdaq 100, depara-se com uma resistência horizontal, encontra-se neste momento a cotar acima dessa mesma resistência, mas não é, portanto, sustentável ainda. Não é sustentável, porque devemos verificar um fecho por cima 2 dias consecutivos e depois a superação deste gap, para depois este nível 2.700 tentarmos a superação dos máximos. Também é importante referir que a par do Nasdaq 100 temos o SP500, que é esta diretriz baixista construída aqui, portanto encontra-se o mesmo neste preciso momento também a cotar entre estes níveis, ou seja, fechar 2 dias por cima do nível 1.395, pois dará lugar a conquistas de os máximos anuais e máximos inclusivamente desde 9 de março de 2009 e daqui... Que, como se sabe, foi um período baixo precisamente, e temos aqui, digamos que, os condimentos necessários para que estas subidas se produzam, até inclusivamente estas superações destes níveis nos índices norte-americanos até metade deste mês. A confirmar-se bons presentes de Natal este ano. Luís, e matérias-primas, já não olhamos há muito tempo em Lisboa, ficámos a saber hoje que a gasolina volta a aumentar. Deve-se aos impostos ou deve-se ao aumento dos preços? Eu defendo que se deve às figuras técnicas. A verdade é que, no caso do Brent, nós temos aqui o Brent que tem uma dívida com a análise técnica, pois ainda tem que se aproximar da média móvel dos 200 períodos, em torno a 108, 109 pontos, e que depois poderá ir ao nível de 112. Um pouco mais atrasado encontra-se o crude, que ainda está bastante longe do nível dos 98 pontos, que seria a projeção desta figura técnica que aqui verificamos. Fez um chamado throwback à antiga linha clavicular, quer isto dizer antiga resistência, agora que se converte em suporte, e daqui terá projeções tecnicamente. Os motivos desconheço por fundamentais, o que é que os poderá levar. Poderá ser o Irão, poderá ser aquilo que queiram dizer, para mim tecnicamente é o ombro, cabeça a ombro. Luís, muito obrigado. Ao comentário de Luís Correia Tavares, a análise técnica no fecho de contas, sempre às segundas-feiras.